Você era ou não era personal da Graciane Barbosa? Nunca fui. A Graciane te disse que estava separada do Belo? Você acha que o Belo tinha conhecimento da relação de vocês dois? Por mim, ninguém nunca soube. Na verdade, você teve um relacionamento com a Graciane. Vocês se encontravam aonde? Hoje, como prometido, eu trago para vocês a exclusiva. Gilson de Oliveira, o personal, que foi considerado pivô da separação de Belo e Graciane, está aqui com a gente. Ele vai falar tudo sobre o caso. Obrigado, Gilson, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer tudo que está acontecendo e com as verdades que cabem a todos. Trago também, gente, para ser imparcial, Raul Gazola, ator da Globo, um cara espetacular, sério, que vai ter todas as oportunidades hoje de questionar tanto a mim como advogado, quanto ao Gilson sobre os fatos ocorridos e que está passando em toda a mídia. Obrigado, doutor Joab. Sem mais enrolações, vamos direto à primeira pergunta. Doutor Joab Sobrinho, o senhor disse que tudo não passava de uma jogada de marketing, que o senhor poderia provar que tudo que o Léo Dias disse foi plantado para dar uma divulgação no show do seu amigo Belo. É isso? Então, Raul, primeiro eu preciso esclarecer que eu não tenho nada contra o Belo, também não tenho nada contra a Graciane. Eu malhava na época dos fatos nesta academia, eu e minha esposa. Nós conhecemos toda a história de perto. Sei também que é a vida pessoal deles, mas como expuseram a vida deles atingindo o meu cliente, é necessário que nós façamos as devidas correções, porque o Léo Dias, no seu canal lá, ele falou vários fatos, fez várias acusações de traição, trouxe vários fatos inverídicos e para isso nós precisamos ser responsáveis na hora de trazer a notícia e nesse caso não ocorreu essa responsabilidade. Por isso, todos que me conhecem sabem que eu sou um advogado muito sério, eu cheguei na minha carreira, não foi brincando, não foi prejudicando ninguém, foi trabalhando muito com essa seriedade que eu vou trazer todos os fatos e as provas contundentes que demonstram claramente esta armação. O senhor disse que todos na academia, o Belo, sabiam do relacionamento do personal Gilson com a Graciane. Baseado em que o senhor disse isso? Então, em que pese Raul, a Graciane sempre foi muito reservada. Ela chegava na academia, cumprimentava todo mundo, sempre muito agradável. Mas o Belo também malhava na academia. Quando ele queria cuidar do corpo, ele ia para a academia, era a mesma academia. E todo mundo sabia que não estava bem o casamento, porque ela comentava, as pessoas comentavam, os bastidores ficavam sabendo que ela estava separada dele e que eles ficavam realmente morando sob o mesmo teto, mas só pelos compromissos financeiros, tinha várias questões de empresa, e eles não se separavam por questões de ordem econômica, que eram justamente esses acertos que eles tinham que fazer entre eles. Perfeito. E não porque já estavam se gostando ainda, existia amor. Ela mesma confessou isso no programa do Léo Dias, que o empresário é que lidava com todas as discordâncias entre o casal, ele que costurava tudo, ele que falava, eles não conseguiam mais conversar como casal. Mas o empresário dele era o mesmo empresário dela? Não, é só o empresário dele. E aí ele levou-se. Muita gente que mora, inclusive, na casa, ela tem um assistente dela, são pessoas que vivem realmente em volta, muita gente em volta deles. E com isso aconteceu dela começar a ficar muito sozinha, ficou realmente afastada dele, eles não tinham mais essa convivência, marido e mulher, como tinha antigamente, e ela começou a despertar mais para a academia. E nesta academia, e aí é que é legal deixar claro, porque eu acho que não pode ser distorcida a verdade. Certo. O Gilson está sendo crucificado por ter sido o personal que abusou de uma cliente. Gilson nunca, repito, nunca foi personal da Graciane. E como é que o senhor sabe disso? Porque eu malhava lá e o horário que a Graciane malhava, Gilson era personal da minha esposa. Uau! Então, assim, eu posso afirmar e eu provo, a minha esposa, e dava valor à minha esposa, não tinha nada a ver com a Graciane. Agora você vai me perguntar por qual motivo, então, aparecer aqueles vídeos dele com ela malhando. É porque existem alguns desafios. A Graciane, ela se promove com a parte fitness. E os desafios dela eram sempre desafios de força e equilíbrio. Então, entre uma aula e outra dos alunos, ela sempre pedia para fazer um desafio. Aí ela pegava, como ele é muito forte, ele conseguiria segurar os movimentos que ela fazia, os outros não sustentavam. Ela é uma mulher forte, uma mulher que tem muito força, forte. Ele também, então ele conseguia segurar esses desafios. Ela subia, agarrava no pescoço dele, se desequilibrava, ele segurava. Então, assim, nesse tipo de situação,
Criou-se a ideia, o Léo Dias, mesmo sabendo que ele não era personal, porque ninguém disse isso para ele, eu desafio, inclusive, que ele prove que o Gilson era personal dela, ela mesmo vai afirmar que não, nunca foi personal, que esses treinamentos eram só por desafios que ela fazia de 5 minutinhos, que quem, inclusive, gravava, Raul, era o assistente dela. O assistente dela que fazia a gravação. E aí, muita gente quis dizer que ele queria os 15 minutinhos de fama, porque ele pegava e lançava todas essas gravações para ganhar cliente. Não tem uma gravação dela com ele nas redes sociais, até porque ele não tinha rede social, era tudo a rede social dela. Agora que ele veio ter a rede social dele, pelos campeonatos que ele conquistou com o trabalho dele, não tinha nada a ver com ela. Então, por que ele sabia? Por que você pode afirmar que o Belo sabia se o Belo nunca se manifestou com isso? O empresário do Belo foi um tempo na academia, eles ficaram com relacionamentos de fevereiro a próximo agosto. É um lapso temporal grande, bastante elevado, não são de anos, mas não dá para você esconder uma coisa de fevereiro a agosto. Todo mundo da academia tinha ciência disso e ele sempre foi muito discreto. Ele nunca teve nenhum contato com alguém da academia a respeito disso, sempre fora da academia. Só que as pessoas sabiam, porque ela sempre deixava isso muito transparecer, que não ia mais bem com o casamento, que ela estava uma pessoa livre e que estava ficando feliz porque tinha conhecido o Gilson. E aí, por se afinar pelo esporte, ele tem a mesma característica física, gosta de malhar pesado. E aí ela começou a se interessar, começaram a se envolver. O Belo pediu pro empresário dele, que o empresário dele não foi lá à toa, foi lá na academia e pediu para ele afastasse o Gilson. No dia que o Gilson foi afastado, ele estava na aula, estava dando aula para minha esposa. Ele foi afastado sumariamente no meio da aula. Não respeitaram nem... Eu até, inclusive, fui lá conversar com o pessoal da academia e falei, gente, estão afastando no meio da aula. É isso mesmo? O que aconteceu? Aí falaram que ele teve um problema na família e que ele teve que se retirar. E aí ela ficou desesperada, ela começou a perguntar para todo mundo o que houve, Ele não atendia o telefone, ela ligando, os assistentes ligando, todo mundo querendo saber o que tinha acontecido com o Gilson. Nós tínhamos uma ideia, porque nós vimos o empresário dele lá fazendo isso. E aí, 4, 5 dias depois, o negócio ficou ruim, a imagem da academia, o pessoal, todo mundo ficou chateado, ia começar a perder os alunos. O que eles fizeram? Voltaram atrás e trouxeram o Gilson. E aí mantiveram o Gilson lá mais um tempo. Mesmo assim, o Belo fez pressão, o empresário dele foi lá e pediu a cabeça do Gilson. Eu quero a demissão dele. E aí ele foi demitido. E a Graciane não fez nada para defender? A Graciane pediu que eles voltassem atrás, mesmo assim eles mantiveram. E aí tem uma coisa importante, um ponto bem importante aí, que foi dito que a Graciane teria saído da academia porque mandaram o seu amante embora de forma perversa, porque, olha, a palavra amante é pesado. Sim. Eles estavam se relacionando, ele é um cara solteiro, ela também, em que pese não ter oficializado, porque sabe que o artista esconde um tempo isso. Sim, quando acaba o relacionamento, até por questões de compromissos com o trabalho, eles não divulgam isso de imediato, mas todos sabiam que eles não estavam mais juntos. Falaram que ela tinha dito que se ele não voltasse, ela iria embora. E aí, de fato, depois de um tempo, ela saiu. Mas por que ela saiu? Ninguém fala dos bastidores por que ela saiu. Na verdade, Raul, o assistente dela era um cara que transitava muito bem na academia, falava com todo mundo, ele que fazia todas as filmagens. Ele estava se utilizando do elevador privativo dos professores. E a dona da academia pegou esse rapaz dentro do elevador. Foi chamar a atenção dele. Foi lá, conversou com o Belo, conversou com o rapaz, chamou o rapaz na sala dela, teve um bate-boca dela com ele, que ele não poderia estar assim, porque isso é abuso. A Graciane, descontente com essa confusão e por chamar a atenção do assistente dela, pediu para sair da academia. Então, nada teve a ver com o Gilson, já não estava mais na academia. E melhor, Gilson, depois que ele foi demitido, ele ficou tão chateado porque ele saiu. Ele simplesmente nunca mais falou com a Graciane, se afastou completamente dela. Não foi ela que se afastou, não, foi ele que se afastou. Ele saiu e não entrou mais em contato com ninguém. Por quê? Ele tem 2 irmãos deficientes, esse cara é rimo de família. Ele corre atrás. Esse papo de que ele ganhou uma porção de seguidores, pode dar 1 milhão. Se você não tiver produto para vender, você não tem nada. Ele não tem nada, ele não vende produto. O único produto que ele tem para vender hoje é o trabalho dele, que as pessoas estão fazendo meme. Cuidado com o personal, ele não é nem personal dela. Cuidado com o personal, o cara acabou de se formar, lutou para fazer uma faculdade, porque a condição financeira é precária, as pessoas acham que ganha muito, ele era estagiário lá, ele não estava formado ainda, se formou agora e já se formou com o estigma de que acabou com o casamento do Belo. Ou seja, isso na realidade foi uma covardia, todos sabiam, e a prova disso é de fevereiro a agosto, nada foi feito no ano passado. A pergunta-chave não é essa. A pergunta é, por que agora, um dia antes do lançamento do Grupo Soeto, Léo Dias vem com essa bomba e pior, entra ao vivo dizendo que recebeu uma ligação da Graciane Barbosa, que conversou com ela, que ela assumiu a traição. Só que
Ele edita, não coloca no Fofocalizando, vocês podem ver, eu vou liberar para vocês aqui no link aqui do vídeo. Ela entrando ao vivo, dizendo, chamando ele de mentiroso. Eu não te falei que eu traí o Belo. Pelo contrário, o que eu te falei foi que eu estava separado do Belo e me relacionei com o Gilson. Ou seja, para vender publicidade, para trazer público, o Belo, o Soeto é perfeito, mas tinha uma outra jogada por trás disso. Então, nesse essa momento... pergunta, de que forma o apresentador Léo Dias manipulou essa informação? Quase um ano dos fatos, ele espera o dia do lançamento, um dia antes do lançamento do Soeto, como o Belo já vinha realmente num relacionamento fracassado, porque eles já não falavam mais como casal, já tinha interferência o tempo todo de terceiros para poder eles tentarem uma comunicação entre eles. A Graciane sempre teve nome muito leve, o Belo sempre teve nome muito pesado por conta das polêmicas dele, que parece ser um grande cantor, mas as polêmicas dele traziam esse peso para ele, esse estigma para ele de não pagar as pessoas, de estar devendo uma opção de gente. E ela sempre teve um nome muito leve, porque ela sempre foi uma pessoa muito séria. O que ele fez? Como é que ele ia lançar isso no passado, quando ele descobriu a traição, como falou lá atrás, descobriu a traição de largado lá atrás, o que ele fez? Deixou para fazer agora, por quê? Porque, venhamos e convenhamos, é só refletir, está muito estampado. Ele precisava de uma justificativa para acabar o casamento, para oficializar o término, porque o término já tinha acontecido, só que tinha que oficializar de que forma? Se ele deixa para lançar o Soeto e depois de todo sucesso, que vai ser, porque ele é um ótimo cantor, depois de todo o sucesso dele, ele falar, largar a Graciane, ele ia se queimar com todo o público, toda a mídia, isso ia ser uma mídia muito negativa. Então ele aproveitou este momento, juntamente lá com o empresário do Belo, porque o Belo não fala, o Belo sempre utiliza, até para se preservar, ele utiliza o empresário dele, e aí eles fizeram essa jogada, lança-se antes, porque, venhamos, Raul, como é que eu posso dizer que eu sou teu amigo, como o Léo Dias afirmou? Eu sou amigo do Belo, não sou amigo da Graciane. E ele chama o cara de corno em rede nacional um dia antes do lançamento do show. Ele queria uma justificativa pro Belo largar a Graciane, porque se ele largar ela antes durante a turnê, ia ser igualzinho esse Davi do BBB, que largou a mulher, falava o tempo todo que a mulher era a deusa da vida dele. Quando ganhou o bebê, largou a mulher. Todo mundo ia ficar contra ele. Ele precisava de uma justificativa forte. E qual a melhor justificativa hoje? Ela me traiu. E aí, com isso, ele denigra a imagem da própria esposa, da ex-companheira, que foi companheira durante 18 anos, o tempo que foi lá de 2007 para cá. Claro. Degrine a imagem do personal, que na realidade não era personal, ele simplesmente malhava na mesma academia, mas nunca foi personal dela. Consegue se livrar da polêmica de que ele queria seguir, e logo você vai ver que vai ter outra namorada, a coisa vai mudar, ele vai criar uma música. E como vítima, ele ainda fica Ele fica se vitimizando, todo mundo abraça ele, e aí começa a coisa perigosa a acontecer. Então, assim, por quê? Porque o rapaz começa a sofrer um montão de ataque. Então, assim... Seu cliente, de alguma forma, foi beneficiado com essa história toda? Então, os haters falam que ele ganhou de 3 mil, passou para 130 mil. Eu tenho 400 mil seguidores hoje pelo meu trabalho desenvolvido na internet, no meu dia a dia, e que eu apresento na internet. Mas eu digo a você que sem um produto para vender, que é o profissional que eu sou, os 400 mil não me dá nada, porque ninguém compra nada comigo, não vendo produto. Da mesma forma que ele com 121 milhão, da mesma forma não vai ganhar nada. Então, hoje, ele não ganhou nada com isso, pelo contrário, ganhou uma fama horrorosa, acabou de se formar na faculdade, está desempregado, tem 2 irmãos deficientes, que depois ele vai falar sobre isso. Tá passando um perrengue nada em casa, os amigos é que estão ajudando ele, chamando ele para dar uma aula aqui, outra ali, para que ele possa realmente continuar desenvolvendo a atividade dele. Essa mancha é muito grande, porque está com 2 artistas de peso, com não sei quantos milhões de seguidores cada um, certo. E ele contra uma pessoa que é trabalhador, que ganhou as coisas na raça, está sofrendo um montão de ataque. Então, assim, tudo que foi colocado foi para justificar o término de um casamento, e ele foi o bode expiatório. E quais serão as providências judiciais que o senhor vai tomar a respeito disso? Então, eu entrei uma representação em face do Léo Dias. Na realidade, nós estamos com uma ação de indenização em face do Léo Dias, com uma obrigação de combinada com a obrigação de fazer, para que ele retire do ar esses vídeos, também pedindo a obrigação de não fazer, para que ele não utilize mais a imagem e o nome do meu cliente indevidamente, que ele faça a retratação em público, porque está provado, e aí inclusive ele pode se manifestar e provar o contrário, que o Gilson nunca foi personal dela, que também a Graciane nunca falou que traiu o Belo, pelo contrário, o que ela disse para ele no ar, inclusive, nós temos, não o que ele fez digitado, nós temos a origem total do vídeo na íntegra, em que ela chama a atenção dele dizendo, não, eu não estava mais com eles, estavam separados de corpos, só estavam morando na mesma casa, e que ele também tem o direito de explicar para as pessoas por que ele esperou para o último
Um dia antes do lançamento, depois do negócio de quase um ano. Por que foi agora? Ele já sabia lá atrás. Por que agora? Ele vai dizer que soube agora. Como ele falou, a barra da Tijuca é pequenininha. O Belo é amigo dele. Ou seja, ele deixou isso acontecer porque ele queria justificar o término do casamento do Belo em alto estilo. E aí Belo se vitimiza e quem sofre é o rapaz, é o pivô da história. Então todo mundo envolvido vai ser responsabilizado judicialmente. Todos serão responsabilizados judicialmente. Eu estou apurando, e as perguntas, os haters estão perguntando por que ele contratou um advogado, e em especial um criminalista, porque está sendo crime de ameaça, crime de perseguição, hoje na internet é um crime. Então está sendo injúria, difamação, teve o direito de imagem violado, sua privacidade, sua honra. As pessoas fogem totalmente à razoabilidade, não querem ver o óbvio. O Belo é um monstro da música hoje, é um cara que é espetacular naquilo que ele faz. Mas a postura dele para terminar o casamento, justificando com a tua esposa através desse empresário, que inclusive demitiu o rapaz, pedindo a demissão dele, é covarde. Ele, realmente, o que ele fez não é legal, ele se utiliza de terceiros e depois fica como vítima. Eu nem toquei no assunto, eu não vou falar, é claro, quem perdeu o emprego foi o rapaz. Quem justificou o casamento foi ele justificou lá que foi traído. Quem está sendo chamado de tudo quanto é nome é a mulher dele, a ex-mulher dele. Ou seja, você percebe que tudo foi uma trama para ele sair bem e todo mundo sair mal. Só que eu te digo, Raul, logo, logo a verdade vai aparecer, ele vai aparecer com uma outra pessoa, aí vai dizer que conheceu uma nova pessoa, vai fazer uma nova música e vai brilhar e que continue assim. Mas que deixe esse rapaz viver a vida dele com dignidade. Ele lutou para chegar onde chegou, ele tem 39 anos, ele não é uma criança, acabou de se formar. Você vê o tempo que ele levou para se formar, a luta que ele tem, porque ele tem 2 filhos, 2 irmãos deficientes, ele é arrimo de família, está desempregado e precisando de ajuda. Então, ele não está pedindo dinheiro a ninguém, ele não está pedindo trabalho para ninguém, ele só quer simplesmente continuar no anonimato como ele sempre esteve. Ele não estaria nesse olho do furacão se o Léo Dias não tivesse colocado a foto dele e o nome dele. Ele não quer 15 minutos de fama, ele não pediu nem fama, ele pediu para continuar com a vida dele. Ele se relacionou com uma pessoa à época porque gostou dela. Nunca ganhou nada com isso, nada. Não tem nenhum presente, não tem valores financeiros envolvidos, não tem patrocínio, não tem nada. E eu desafio qualquer pessoa a demonstrar que vê qualquer presente que ele ganhou dela, que ela sustentava ele, ou que ele simplesmente teve algum benefício em estar com a Graciane. Nunca. Ele sempre foi muito discreto e tímido. Obrigado, doutor Joab. Eu fico impressionado com todo esse caso, mas também me surpreendeu demais o dono da academia suspender a contratação. Então, mas eu gostaria até de falar sobre o dono da academia, porque eu me permito em falar do Xande. Do Xande, o cara é um cara incrível, eu gosto muito do Xande, tá? Não foi dele essa decisão. Essa decisão foi da sócia dele, a Bruna também, que é uma pessoa que eu tenho o máximo respeito. Ela, na realidade, na época, ela estava acabando de fazer um grande investimento. Eu até entendo, em parte, o que aconteceu naquele momento. Não pretendo processar a academia por conta disso, porque ela, na realidade, ela tinha feito um grande investimento. Vem um cantor através do seu empresário e conversa com eles o teor que está acontecendo lá, da ex-mulher dele está se envolvendo com outra pessoa e ele não quer. Ela ficou com medo de vincular a Graciane, usava a imagem dela para a academia e ele ficou com medo de vincular isso e acabar trazendo um nome ruim para a academia. A academia é fantástica, os professores lá são maravilhosos. Então, assim, nada a falar da academia. Ele mesmo, o próprio Justo, entendeu isso, saiu de boa, ele gosta também do Xande. O pessoal lá é perfeito. Então, assim, a academia sem nenhuma ponderação. Eles fizeram o que qualquer um faria para evitar ser atingido de alguma forma, entendendo o que estava acontecendo. Mas eu tenho certeza que todos estavam ali, não pactuaram com a situação, acabaram tendo que resolver desta forma para evitar um mal maior na frente. Doutor Joab, muito obrigado pela sua explicação jurídica. Eu acho que foi bem esclarecedora, mas agora eu queria conversar com o nosso personal, Gilson. Gilson, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é muito simples. Você era ou não era personal da Graciane Barbosa? Nunca fui. Mas por que rola nas redes sociais que vocês tinham os vídeos juntos, você postava vídeo, ela postava? Como é que funciona isso? Então, em relação aos vídeos, aos desafios, porque... O que é um desafio? Eu preciso entender isso. O que significa desafios? O desafio era como se você fosse fazer algum movimento com um grau de dificuldade que qualquer uma pessoa que treinasse conseguiria fazer. Por isso que se chamava desafio. E aí ela fazia para entreter os fãs e trazer mais para perto dela.
E eu fazia parte porque eu tinha um preparo para isso. Eu sou um cara faixa preta em jiu-jitsu, sou dançarino também, então tenho muita consciência corporal e isso sempre me ajudou. Eu também sou faixa preta de jiu-jitsu. Por isso que a gente parabéns. É foda. É isso. Deixa eu te perguntar. Ela disse, a Graciane te disse que estava separada do Belo? Então, comentou, e acho que isso é algo que todo mundo já sabia, né, cara? Nunca foi nem será nenhuma novidade. Ela te falava a respeito dessa separação? Como é que foi? Não, porque eu não perguntava. Acho que isso não me interessava, porque eu não queria entrar nesses méritos para não ter nenhum... para não compactuar com nada que fosse errado em relação a influenciar na vida dela, fora ou na minha. Você acha que o Belo tinha conhecimento da relação de vocês dois? Então, depois de um tempo, sim, porque a galera que nos rondava começaram a comentar e falar sobre. Então, acabou que ficou algo não explícito, mas que todos acreditavam que existia. Então, você acha que o pessoal da equipe do Belo e da equipe da Graciane sabiam da relação de vocês também? Então, em relação a isso, eu não sei te afirmar porque eu não tinha contato com a equipe deles. Então, na verdade, você teve um relacionamento com a Graciane? Sim. Bom, quanto tempo durou esse relacionamento? Cara, eu acredito de fevereiro até agosto, porque eu sou ruim de data, então não tenho como te dar precisão em relação a isso. Esse relacionamento era tranquilo, descompromissado? São duas pessoas que se conheceram, se gostaram, mas não tinham um compromisso fixo. Como é que funcionava isso? Exatamente, justamente por conta das obrigações de cada um. Nada forçado, sem nenhum interesse que fosse financeiro, como aparece muito, e sou julgado por isso, pela imagem que ela tem e não por quem eu sou. E foi isso. E aí, então, eu vou fazer uma pergunta que era para mais tarde, mas vou fazer agora. Você se beneficiou de alguma maneira desse relacionamento, ou publicamente, ou como personal, ou financeiramente? Ela te ajudava de alguma forma? De maneira nenhuma. Tanto que, por mim, ninguém nunca soube. Ninguém nunca ouviu sair da minha boca algo relacionado a isso. Vocês se encontravam e ficavam juntos com qual frequência? Cara, 1, 2 vezes na semana, por conta das dificuldades do trabalho, por ela ser quem ela é, e pela correria da vida, na verdade. A Graciane te mandava mensagens de vez em quando, diariamente? Como é que funcionava isso? Cara, como eu havia praticamente todos os dias, porque eu trabalhava na academia que ela frequentava, acho que a gente não trocava mensagens assim, porque estavam sempre juntos. Mas era mais um contato mais visual do que outra coisa. E quem, na verdade, tomou a iniciativa da relação? Quem é que se encantou primeiro pelo outro? Ou vocês se encantaram junto? Como é que funcionou isso? Então, não sei te dizer exatamente sobre ela, eu falo por mim. Conforme o tempo foi passando, nosso contato na academia foi aumentando por conta dos desafios, por conta dos treinos, da troca de informações em relação ao que a gente curte. Eu te falo que, da minha parte, eu confesso que comecei a gostar dela pela pessoa que ela é, pela pessoa que ela sempre se mostrou em relação a todos lá. Você é uma pessoa muito boa e tem um bom coração e tratou sempre todos igual. Nunca vi ela destratando absolutamente ninguém. Eu, por sinal, fiz uma novela que a gente teve um relacionamento, um par romântico, que ela sempre foi muito delicada e muito simpática. Alguma vez vocês viajaram juntos? Nunca, até porque não tem como, não existe essa possibilidade. Mas você esteve em São Paulo numa feira de esportiva, né? Que ela também estava. Vocês chegaram a ficar juntos lá ou não? Então, foi uma coincidência porque eu fui fazer um curso lá, foi até na feira do Arnold, e algo que esse ano eu também fui, e ela sempre vai por compromissos de trabalho. Aí acabou que foi num dia que ela estava por lá, e aí acabei esbarrando com ela sim. Eu soube que o empresário do Belo foi à academia e pediu sua demissão. Isso é verdade? Cara, é verdade. E o que foi que ele alegou? Para você, como é que isso chegou aos seus ouvidos? De que forma isso te abateu? Então, ele alegou que foi por conta da imagem, óbvio, do casal,
E também relacionou à imagem que a academia poderia passar por eu ser o funcionário da academia. Porém, de mim nunca saiu absolutamente nada. E se alguma vez saiu alguma coisa, acredito que o erro foi deles por trazer isso À tona. à tona. Ela reclamava de alguma forma da vida com o Belo? Ela conversava com você sobre a intimidade ou não intimidade que ela estava tendo com o Belo? Comigo não, porque eu acho que eu nunca abri espaço para isso. Eu sei que eu estava numa posição que talvez se eu perguntasse, eu ouviria alguma coisa desagradável, mas não era o que eu queria, porque eu estava curtindo o momento e eu acho que era para isso que eu estava ali. E em relação a isso, não. E você acha que ela não se divorciou dele por quê? Acredito que por conta da profissão que eles têm, de tudo que eles têm junto, e de imediato por uma repercussão que está acontecendo agora, só que dessa forma que foi feita foi cruel e muito cruel comigo, porque acabei se tornando responsável por uma coisa que já não existia. E assim, eu acredito que tudo isso tenha sido por ele, o empresário dele, mais pelo empresário dele e o Léo Dias, calculado. Porque tipo, já tem um bom tempo que eu nem falo com ela. Mas não por briga ou por nada disso, mas porque são vidas diferentes. Você acha que a academia toda sabia, poucas pessoas sabiam, algumas pessoas sabiam, e depois que você foi desligado da academia é que o caso repercutiu? Então, depois que eu fui desligado, eu tive a certeza. Mas enquanto eu estava lá, eu não sabia, porque eram 2 turnos. Quantas pessoas sabiam, mas que existia uma fofoca, um será, por conta do comportamento e do apreço que ela tinha por mim, mas não só por mim, ser bem claro, pelo jeito dela, a galera falava e comentava. Só que pelo meu jeito de ser mais na minha, mais não ficar buscando nenhum tipo de fofoca ou se envolver em algo que não fosse isso ou relacionado a outros assuntos que não fosse o trabalho, não me falavam. Era como se a fofoca existisse se eu estivesse fora daquele meio, daquele círculo. Como é que foi a reação da Graciane quando soube que você tinha sido desligado? Você sabe? Do meu ponto de vista, ela ficou muito preocupada pelo fato de eu ser um cara que ajudo em casa, tenho 2 irmãos especial, ela sabia da importância que o trabalho tem para mim e acredito que ela tenha ficado muito chateada no momento por achar que a responsabilidade da minha demissão fosse ela. E a gente até então não sabia exatamente o porquê. Quando eu saí, quando me pediram para me afastar, era para tentar fazer com que isso não se espalhasse como um escândalo. Bom, disso tudo que você falou aí, o que me chamou muita atenção foram seus irmãos, que você tem irmãos especiais. Que tipo de especial são seus irmãos? Então, eu tenho um irmão que ele tem hidrocefalia, ele não sente do joelho para baixo, resumindo, ele não anda, ele ainda não tem essa mobilidade, ele é muito dependente da minha mãe, que já tem 60 anos, também trabalha bastante. O meu outro irmão, ele tem deficiência mental, então é um cara que vai precisar de ter alguém do lado dele para o resto da vida, não tem discernimento para muitas coisas, é uma criança gigante. Então, como é que isso abalou a tua vida financeira e emocional quando você foi desligado da academia? Como é que está a sua situação atualmente? Então, atualmente, essa imagem que foi criada tem me prejudicado pelo simples fato. Aonde eu vou é zoação o tempo todo, não ligo, mas afeta diretamente a profissão, e não só a minha, mas os profissionais que são personal. E isso, obviamente, me limita que daqui para frente eu tenha mais trabalho e o pouco que eu tenho não vai suprir a necessidade que eu tenho em casa, porque o personal, se ele não tiver trabalho e aluno, ele não consegue ter uma renda boa, entende? E aí tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei até hoje, ninguém me deu, tudo eu corri atrás. E assim,
dessa forma que estão me agredindo, sabendo a verdade, por mais que Léo fale uma coisa e ao mesmo tempo ele contradiz, isso tem me prejudicado bastante, porque eu tenho alunos que me ajudam porque eu sou um cara que também sou atleta, entende? Se eles não tiverem esse bom coração partindo deles, vai ficar mais difícil. E mais difícil para mim, fica mais difícil para minha família. E eu luto por eles todos os dias. Então, na verdade, você conseguiu ou não conseguiu algum patrocínio por conta da Graciane? Por conta dela, nada. 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 Até que a amizade que eu tenho por ela, de muito apreço, foi abalada por conta de tudo isso. Veio de uma maneira tão negativa que falam que eu ganhei 120 mil seguidores. Mas o que eu faço com 120 mil seguidores se eu sei que eles só estão ali para saber qual é a próxima fofoca? Não me ajuda em nada. É verdade. Você, depois que foi desligado da academia, quantas vezes você falou com a Graciane? Cara, se eu falei, foi muito pouco. Porque o artista, num geral, eu acho que ele só tem um contato, uma amizade, um carinho, assim, de aproximação com a pessoa quando ele tem contato. Contrário disso, você só é mais um fã. Ô, Gilson, eu queria deixar o microfone aberto para você dizer qualquer coisa que você achasse pertinente. Então, fica à vontade. Então, acima de tudo, eu queria pedir que a galera revesse o conceito deles relacionado a um profissional, a um cara que é trabalhador, a um cara que busca pela família, a um cara que tem princípios. E se vocês avaliarem de fato todas as informações que estão vindo e me crucificando, da mesma forma que os caras me crucificam, eles mostram que eles estão errados, que eles estão falando o inverso do que realmente aparece, do que é. Isso é o que eu peço de mais importante, que tenham consciência, até porque eu preciso sustentar minha família e mostrar para todo mundo que ninguém me dá nada. Tudo que eu tenho é base de suor e trabalho, e honesto. Bom, a pergunta que eu tenho para fazer agora para você é bem delicada. Você tem medo? Você está sofrendo ameaças que você me falou? Você acha que isso pode se concretizar de uma forma negativa para você, independente do trabalho? Porque no trabalho você já está sendo prejudicado, mas na sua saúde física, você acha que alguém pode te agredir na rua de alguma forma? Então, em relação a isso, eu não sei a que ponto a galera é doida, maluca, mas só de plantar aquela semente na cabeça da minha mãe, que tem 60 anos, que é responsável, na cabeça dela por mim ainda, isso faz muito mal, porque tudo que eu faço é por ela e pela minha família. Então, mesmo que não me afete diretamente, está afetando a ela, aí sim passa a ser muito prejudicial para a minha cabeça. Como é que você trabalha abalado? Nesse sentido, sim. Bom, Gilson, eu vejo que você tem um condicionamento físico maravilhoso, espetacular, mas eu volto e meio, eu posto umas mensagens de superação no meu Instagram e digo o seguinte: você pode estar muito bem fisicamente, mas se você não estiver bem mentalmente, você não tem nada. Então, você sendo abalado emocionalmente, está te abalando em tudo. Eu fiz questão de fazer essa entrevista com você, através do Dr. Joab, porque eu sou um cara que pratico musculação todos os dias, não profissionalmente, mas eu acho extremamente necessário, e sou faixa preta de jiu-jitsu, assim como você. Então, eu acho que há um preconceito das pessoas acharem que o personal teve um relacionamento com uma aluna, mas nesse caso não foi porque a Graciane Barbosa nem a aluna sua era. Houve um envolvimento que acontece em qualquer profissão. Um advogado pode se envolver com uma outra advogada, um personal com aluna, um ator com uma atriz, ou até mesmo com um elenco de apoio. Isso acontece em qualquer lugar. E a gente não pode ser crucificado por isso. Principalmente porque vocês não fizeram nada errado, nem você nem a Graciane. Ela estava separada, mesmo estando morando na mesma casa com o Belo, por conta de uma conveniência entre eles dois, como você falou, uma conveniência comercial. E me parece que o Léo se aproveitou dessa situação para fazer o que fez. Eu te desejo toda a sorte do mundo e eu acho que você está muito bem amparado pelo Dr. Joab Sobrinho e espero que tudo isso se resolva o mais rápido possível, da melhor maneira possível. Fica com Deus, irmão. Obrigado, Dr. Joab. Obrigado. Fica ligado aqui nesse canal, que
sempre pode acontecer coisas super interessantes para você se ligar. Gente, esse foi mais um Crime Sem Ação. Espero que vocês tenham entendido tudo o que aconteceu. Nos colocamos a toda disposição para vocês, à plena disposição para que vocês possam complementarmente fazer suas perguntas e entrevistas ao longo da semana. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Os!